Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vedação industrial, abordando os chamados anéis O, ou simplesmente O-rings, né, como é conhecido por muita gente. Então a gente vai falar o que são anéis O e qual a sua importância dentro do contexto da vedação industrial. Vamos falar também um pouquinho sobre os cuidados, né, que você deve ter na hora de escolher um determinado material. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se caso os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que como membro você tem acesso também a materiais exclusivos. Sem mais delongas, voltamos aqui então à nossa apresentação, né? Como eu disse, a gente vai falar dos anéis O ou chamados O-rings, né? Bom, o que seria anéis O? Anéis O nada mais é do que um elemento de vedação no formato de anel, né, ou aqui um outro exemplo, no formato de anel e no formato de anel da letra O. Né, então ele tem a bolinha aqui, né, parece embora o O seja um pouquinho mais assim a gente usa, né, mas né, o pessoal chama de anel O, mas depende né, do tipo de letra, vai parecer né, mais uma bolinha. Né. Então o anel O nada mais do que isso. Então eu separei aqui, por exemplo, uma foto né, que eu peguei na internet aqui, do fabricante, né? Tirando esse componentezinho aqui, que dá pra ver que ele é tipo... Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Que ele é tipo... Ele é achatadinho, né? Então ele é tipo uma junta, né? Tirando esse aqui não é, né? Esse aqui eu posso riscar aqui. Mas todos os outros são anéis O. E veja que eu tenho anel O laranja, eu tenho O azul, verde, preto, marronzinho... E daí, né? Por que eu tenho todas essas cores? Bom, primeira questão é que o anel O, normalmente, ele está numa posição que a gente não vai enxergar. A gente não vai ver. Então, a cor do anel O não é estético. Não é para ficar bonito, né? O anel O, ele vai ter a cor dos componentes que são dos elementos, né, dos materiais que são utilizados para a sua concepção. Então, quando eu tenho materiais diferentes, eu vou ter cores diferentes, ou eu vou adicionar, digamos assim, propriedades. Né, eu coloco um produto no anel O, né, na hora de fazer né, a borracha, que confere né, características específicas para aquele anel O. Daí ele vai mudando de cor. No meu exemplo aqui, eu tenho né, um anel O marrom, aqui mais amarronzado, e eu tenho preto. O marrom normalmente é Vuitton, né? Pelo menos a maioria dos que eu já trabalhei, sempre quando era Vuitton, sempre quando era marrom, era Vuitton. Embora exista Vuitton preto também. É claro que existe uma diferencinha entre um e outro, né? Não vou entrar em maiores detalhes aqui, existe subtipos, né, que eu quero dizer. Agora, se eu só de olhar aqui para esse anel O, não dá para dizer se ele é Vuitton, se ele é Cauré, se ele é EPDM, porque é tudo preto, né? Vários deles têm a mesma cor, né? Não dá para olhar. O pessoal de campo fala que, né, se você cheirar o anel O de Vuitton, ele tem cheiro de canela. Eu já cheirei e eu nunca senti isso, né? Mas é o que o pessoal fala de campo aí, né? Mas tudo bem, né? Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que o anel O é tão importante? O anel O ele é importante porque ele é usado numa grande variedade de aplicações. Você vê desde aplicações mais simples, por exemplo, um filtro de água, né? Você pega um filtro de água da Europa, todos os componentes, eu tenho aqui em casa, né? Todos os componentes que são encaixados, eles são vedados por anéis O. São anéis O, semelhante a esse da imagem aqui, mas que tem um diâmetro menor, né? São pequenininhos, né? E eu tenho diâmetros grandes também. Eu já vi, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira como engenheiro de vendas, eu trabalhei numa empresa de turbinas hidráulicas, que a vedação entre a caixa espiral e o tubo de sucção era feito por meio de um anel O bem grandão, né? Um anel O desse tamanho assim, né? Que a gente utilizava lá para fazer a vedação. Né? Então, esse ponto é importante. Né? Agora, por isso que né, os anéis O, eles são importantes. Eu encontro em tudo quanto é lugar, né? Válvulas, em selo mecânico, em equipamentos e por aí vai. Né? Como eu disse, existe uma infinidade, né? Eu não conheço né, nem metade das aplicações que são utilizadas os anéis O. Né? E por que são chamados anéis O? Como eu disse, né, O-ring, do inglês, que foi traduzido para anel O. Então, antigamente, se falava tudo em O-ring, 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 O-ring. Hoje já se fala, né, bastante frequente, é usado as duas terminologias, mas basicamente se vê bastante também o pessoal chamando de anel O. E uma outra pergunta é, por que eu tenho tantos materiais? Né? A resposta é muito simples. Eu separei aqui uma tabela de compatibilidade química
Para mostrar, né, aqui ela não é uma tabela completa, mas é uma que eu tinha aqui, né, então por isso que eu estou utilizando. Os anéis O, eles estão aqui dentro, principalmente dos chamados elastômeros. Por que eu estou falando principalmente dentro dos elastômeros? Porque existe anéis O, digamos assim, feito de PTFE, por exemplo, de Teflon. Embora não seja comum, existe, não é tão aplicável, mas existe, né? Ele é um pouquinho mais achatadinho, digamos assim, não tem a seção dele, né? Não é totalmente redondinha, como esse caso aqui, mas existe, né, aplicações semelhantes. Então o que acontece? Veja que eu tenho aqui, por exemplo, o Bunaene, o Viton, o EPDM, esse chamado Ipalon, neoprene, existe silicone, existe caurês, existe Shenhas e por aí vai. Tem uma infinidade de materiais, né? Como eu disse, essa tabela aqui não está muito completa. Então, aqui no primeiro item da tabela é o chamado acetaldeído. O acetaldeído, se eu for pensar aqui nos elastômeros, veja que para a buna N ele está NR, também para o tal do Ipalon e também para o Neoplane. O que é NR? É Not Recommended. Por que é Not Recommended? Não é recomendado. Ou seja, se você usar, vai dar problema. Então, se você não consultar uma tabela de compatibilidade química e usar sem critério qualquer tipo de anel O, você pode ter problema muito sério. Se for uma empresa química, se você estiver lidando com produtos químicos, em uma bomba centrífuga, por exemplo, você simplesmente pode vazar produto químico para o ambiente. Pode matar pessoas, pode contaminar o ambiente e por aí vai, pode explodir. Então é muito sério essa questão do anel O. Então você tem que tomar cuidado na hora de escolher ou de utilizar. Não é assim, usa aí e vê o que dá. Esse negócio de usa aí e vê o que dá é o que às vezes acontece, os desastres que a gente vê acontecendo por aí. Mas olhando aqui, então tem um outro Viton, por exemplo. O Viton, ele é que. O que significa que? Que ele é questionável. Significa que é assim, por sua conta e risco. Então, se tiver que nessa tabela, por exemplo, você não deve utilizar. A minha sugestão é não use. Nessa situação aqui, o único que daria, talvez, seria o EPDM. 3. O que significa 3? Ele está aqui, good for 140 graus Celsius, então bom para 140 graus Fahrenheit, ou o equivalente a 60 graus Celsius. Então, digamos que na sua aplicação você tenha 40 graus. Opa, pode usar o neoplane. Mas a minha aplicação é 65. Então é por sua conta e risco. Muito provavelmente vai dar problema. E se for no selo mecânico, tem que ser uma temperatura bem mais baixa. Por quê? Porque o selo mecânico ele gera calor e isso quer dizer que na região do selo mecânico, se o produto está, digamos que aqui o nosso limite é 60 graus, se a bomba, o produto da bomba está a 60 graus, lá no selo mecânico vai estar a 70, 80 graus. Por quê? Porque o selo mecânico gera calor. Então, se ele está lá na região do selo mecânico com a temperatura maior, e o seu limite era 60 e você já está no 60, vai acontecer o quê? Vai dar problema. O que vai acontecer, eu não sei, porque depende do comportamento de cada produto, né? Pode inchar, ele pode vulcanizar, que a gente fala que é ficar duro, pode ter ataque químico do ponto de vista de sumir, literalmente, e por aí vai, né? Pode acontecer uma série de problemas. Então, os parâmetros que nós temos quando a gente trabalha com selo mecânico, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou usar, por exemplo, os metais. Qual que é digamos que eu esteja especificando os materiais para um selo mecânico. Nesse caso aqui, se o produto bombeado for acetaldeído, eu não posso escolher aço carbono. Vai dar zica, porque é questionável. Então, o inox 304 dá certo? Dá, ele fala que é bom até 93 graus Celsius. Se for maior do que isso, aí eu tenho que repensar. Então, veja aqui, o aço inox 316, Rasteloy e assim por diante, titânio e assim por diante. É claro que se eu tenho aqui o aço 304, que ele é mais barato, para que eu vou usar titânio, que é bem mais caro? Às vezes chega a triplicar, quadruplicar o valor do selo mecânico quando eu uso titânio ou quando eu uso aço inox. Então, e é claro que esse ponto também ele é importante na sua análise. Então, o que tem que ficar de mensagem aqui para você tome cuidado com o material do anel O que você vai colocar na sua aplicação, que você pode ter sim problemas muito sérios se você colocar o material errado, pode plantas explodir, se for um produto que pega fogo, explode, você pode ter problemas sérios nesse sentido, então tem que ficar
esperto e eu chamo atenção porque é perigoso mesmo, né? A gente fala, o pessoal não dá muita bola, aí a gente vê empresas explodindo, a gente vê pessoas sendo machucadas, né, morrendo, porque alguém, né, deixou de prestar atenção naquilo que era importante. Voltando aqui, como é que eu então dimensiono os anéis O? Então eu vou mostrar aqui, vou falar aqui da maneira como a maioria dos fabricantes, pelo menos que eu conheço, utiliza. Se por acaso você conhece alguma coisa diferente do que eu estou falando, eu peço a gentileza de você colocar nos comentários. Também tem esse caso aqui, né, que aí eu posso até aprender um pouco mais sobre esse tema, né? Então, né, o que eu estou falando não é absoluto, né? Pode acontecer de ter, né, mas a grande maioria, se você vai ter por esse caminho aqui. Então, o que acontece? Os anéis O, eles são classificados em termos do seu diâmetro, que é aquele chamado de W, né? Ele usa, nesse catálogo que eu peguei, ele usa a letra W, né? Então o φ né, que seria o diâmetro da seção do anel O, e o diâmetro interno ID. Então, quando eu vou, se eu tenho, por exemplo, que fazer a vedação aqui, por exemplo, desse eixo, né? O que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um anel O. Se eu fosse fazer a seção transversal aqui, né, ele vai aparecer desse jeito aqui no desenho, né? Então o que vai acontecer? Digamos que o diâmetro, só para a gente exemplificar, o diâmetro do eixo seja 100 milímetros. Então o que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher o diâmetro, o diâmetro interno do anel O, eu tenho que escolher um pouquinho menor que isso, por exemplo, 99,95 milímetros. Isso significa que quando... É claro que eu tenho que olhar também a tolerância aqui do eixo, né? Eu não estou colocando aqui, mas saiba que existe a tolerância, né? Mas digamos que aqui é mais... Eu vou colocar aqui mais ou menos zero, né? Só para dizer que é cravadinho no 100 milímetros, né? Conseguir isso aqui é meio complicado, né? Mas só para exemplificar mesmo. Então nessa situação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 décimos aqui no diâmetro interno, 5 décimos que ele vai estar menor, então ele vai esticar. Né? Eu vou ter 2,5 de aperto, né? Porque metade vai vir para um lado, metade vai vir para o outro, seria isso. Né? Então eu consigo, eu faço dessa forma, poderia ser 99,90. Qual é o grau de aperto que eu vou dar? Vai depender do tipo de aplicação. Então existe, né? Você tem que tomar cuidado também com esse ponto aqui. E outra questão, qual seria o diâmetro externo? Então, aí eu vou ter o alojamento aqui, eu vou exagerar só para a gente visualizar, né? Então eu vou ter aqui, né? Não, na verdade está aqui, né? Eu vou ter aqui, né? O alojamento do anel O, né? Ele também é dimensionado. Os próprios catálogos de fabricante, eu não separei aqui, mas eles também colocam. Então, esse diâmetro aqui, se eu for verificar, ele vai ter que ser um pouquinho menor do que o diâmetro mais 2 vezes o φ, né, que seria o φ do anel O. Então, eu estava escrevendo diâmetro interno, mas não é. Seria o diâmetro pode até ser 2 vezes o diâmetro interno, não. Vai ser o diâmetro interno aqui do anel O mais 2 vezes o W, né, que eu acabei falando W, estou escrevendo φ aqui, 2 vezes o W. Ou, né, eu posso ter diâmetro mais 2 vezes o W. O diâmetro o quê? O diâmetro do eixo mais 2 vezes o W. Então o que acontece? Por que 2 vezes? Né? Porque quando eu faço o corte eu vejo, né, um diâmetro aqui, né, eu vejo um diâmetrozinho aqui do anel O e o outro diâmetro aqui. Né? Por que tem que ser um pouquinho menor? Porque eu também tenho que fazer a vedação. Isso significa que se você tiver o diâmetro de 100 e o diâmetro do anel O interno de 100, ele não vai ter ele não vai esticar. O que eu quero dizer é que quando você entra, o anel O ele tem que dar uma esticada lá na posição. Ele tem que esticar, para aí ele vai vedar.
Se não esticar, então eu não tenho vedação. Já aconteceu, né? No caso lá do pessoal usar, né? Quando numa empresa que eu trabalhava, o pessoal reclamou que o selo mecânico não estava vedando. Quando a gente foi ver, o anel O ele entrava assim, sem aperto nenhum, sem nenhum tipo de interferência. Então, se eu quero que tenha vedação, o diâmetro interno tem que ser um pouco menor do que o diâmetro do eixo que eu tenho aqui. E no caso, no externo, o diâmetro externo tem que ser um pouquinho maior do que o diâmetro interno aqui, né, do alojamento, para justamente ele também receber o aperto. Essas dimensões aqui são dadas nos catálogos normalmente dos fabricantes, né? O fabricante bom que se preza, ele vai trazer estas dimensões para você. Então aqui eu acho que eu trouxe uma visão geral, né, da aplicação dos anéis O, trouxe uma visão geral sobre como especificar, mas é como eu disse, né, dependendo do tipo de aplicação, se é vedando duas peças estacionárias ou peças móveis, eu vou ter variação nesse grau de aperto que eu vou ter no meu anel O. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.